queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, se você pode. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Pastor Delton, pastora Renata, eu expresso a minha gratidão a Deus pela vossa vida, vossa família, pelo Ministério Restaurar, pela vossa amizade. Pastor William, sua família, que Jesus os guarde e os use cada vez mais. Deus colocou uma palavra no meu coração para os homens, mas aqui está cheio de mulher. Vai apanhar os dois. Era para os bichinhos apanhar sozinhos. Olha como Deus ama eles. Mateus 18, os que encontraram, digam amém. Eu preciso de ajuda aqui no retorno. Não sei onde é que está o sonoplasta. Só a cabecinha dele lá. Me ajuda, por favor. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Tem um livro da minha autoria. Eu lembro que na primeira vez que eu estive aqui, eu disse que traria outro tema e não consegui trazer porque eu já vi de viagem. Mas eu estou com o último livro que lancei, Além dos Sonhos, sobre a história de José. Se os irmãos quiserem adquirir, procurem-nos depois da pregação. Em Mateus 18, Jesus corrige o desejo entre os discípulos. Jesus equilibra o desejo entre os discípulos de grandeza. Eu disse que Jesus corrigiu e equilibrou, eu não disse que Jesus anulou. Deus é grande, somos a sua imagem e semelhança. E dentro de homem propriamente dito, homens másculos, homens têm visão de grandeza. Homens desejam grandeza. E Jesus lhes ensinou que no seu reino grande é o que serve. Ele ainda diz no contexto de conselhos a quem deseja grandeza, que é necessário cuidar para não ser instrumento de tropeço para aqueles que são menores, que não alcançaram suas grandezas. O fato de Deus tornar seu nome grande, realizar seus sonhos e te elevar, não significa que você não pode mais se importar com os que estão abaixo de você, teologicamente, financeiramente e em outras características. Se você alcançou algum nível de grandeza e só se importa com quem está no seu nível, isso é soberba. Se você alcançou algum nível de grandeza e só se importa com quem está acima de você, isso é interesse, puxa-saquismo. Precisamos cuidar dos menores, dos pequenos, porque por lá já passamos, ninguém cresce de vez. Jesus ainda aconselhando a estes que tinham o desejo de grandeza, a partir do versículo 10, para não desprezar o próximo. E ele diz que esse próximo, que são as pessoas
pequenas no reino têm um zelo especial, e quem zela por estes são os anjos do Senhor. E ele diz que ele está disponível a buscar os perdidos como um bom pastor. No contexto em que Jesus ensina sobre grandeza, ele fala sobre a disposição de salvar o perdido. É Jesus equilibrando essa grandeza, esse desejo de crescer no homem. E a partir do versículo 15, Jesus ensina-nos como homens, como pessoas, como cristãos. Jesus ensina-nos como membros do seu corpo, a como tratar um irmão que pecou. Eu preciso deixar claro que o contexto de Mateus 18, a partir do versículo 15, são diretrizes para a comunidade cristã. Não é ordem de Jesus, não é mandamento cristocêntrico para quem não faz parte da igreja. Não é ordem de Jesus para a sociedade como um todo. É para os nossos problemas locais, eclesiásticos em nossa igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. O contra ti aqui envolve a solidariedade. Como membros que somos, do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, na figura de linguagem, na ilustração que Paulo usa, se um membro é ferido, o corpo sente. Se um membro sofre, o corpo sofre. Isso é ligação por solidariedade. Se teu irmão pecar contra ti, significa pecar contra os princípios da igreja da qual você faz parte. Pecar contra mim é pecar contra os princípios que sustentam tanto ele quanto a mim, como também a comunidade da qual eu faço parte. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. É a primeira tentativa de restauração para quem pecou contra os princípios que regem a igreja onde eu congrego. Se apenas eu vi, se apenas eu sei, eu não posso dizer, uma hora Deus pega ele. Eu não posso dizer, ele vai fazer de novo. Um dia a máscara cai. E aí, talvez ele faça de novo, ela faça de novo, cometa o mesmo pecado, gera escândalo no reino de Deus. E por causa desse escândalo, muitos se abatem, até desviam. E você, para se sentir superior, diz, eu sabia. Você acabou de pecar 2 vezes. Você sabia e não fez nada. Por sua causa o pecado se agravou e agora o nome do Senhor está sendo envergonhado. Então não simplesmente alguém agravou-se o pecado e feriu a igreja. Você que sabia e não o repreendeu, entre ti e ele, entre ti e ela, também é responsável. Porque nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então Jesus disse, ele pecou contra ti, concernente os princípios da sua igreja. Vai entre você e ele, repreende-o. Não disfarça, não coloca máscara. Ele errou, repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Não é ganhar a discussão, é ganhar o irmão. A primeira tentativa é restaurar o pecador, é restaurar o faltoso, é trazer de volta o rebelde para a comunhão. Não apenas você foi ferido, sua família. Não apenas a sua família, a igreja. Não apenas a igreja, é o nome de Cristo, porque aquele faltoso faz parte de uma comunidade que carrega o nome de Jesus. E se ele não te ouvir? Quem é você para me aconselhar? Quem é você para falar isso para mim? A resposta seria, eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja, e o que você está fazendo daqui a pouco vai envergonhar o evangelho, vai envergonhar a nossa igreja. Quem é você para me falar isso? Aí Jesus diz, não desiste,
leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Leva mais 2 ou 3, só não leva fofoqueiro, irmão. Leva contigo mais 2 ou 3, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. A palavra da sua tentativa de restauração. O meu som está fechado. Consegue colocar um agudo para mim, por favor? Essas 2 ou 3 testemunhas é como Paulo instrui a igreja em Corinto, pessoas que têm sabedoria. Leva contigo, para que a sua palavra e a palavra daquela pessoa seja confirmada. É verdade, eu vi que o irmão tentou resgatá-lo, eu vi que o irmão tentou resolver. Quando a gente percebe que alguém está nos ferindo, nosso ministério, nossos sonhos, nossa família, alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é se afastar. E nesse afastamento guardamos mágoas, nos tornamos magoados. E homens têm a capacidade de, quando feridos, buscarem a cura no silêncio, buscarem a cura no afastamento, mesmo que faça muito barulho, mas ele vai buscar a cura na reflexão. E se essa reflexão não for baseada nas Escrituras Sagradas, não haverá tentativa de reconciliação. Eu estou falando entre irmãos em Cristo. E se ele não escutar você, as 2 ou as 3 testemunhas, dize-o à igreja, comunica à igreja, pois o faltoso rejeitou sua palavra e a palavra das testemunhas. Por que tem que chegar na igreja? Se ele não escutar a igreja, se ele despreza os princípios que a igreja honra, se ele não abraça os propósitos que a igreja abraça, se ele rejeita, se ela rejeita o credo que a igreja sustenta, considera-o gentil e publicano. Me ajude e diga: gentil, publicano. Sabe quem era o gentil? Aquele que não tinha acesso ao culto no templo, não era judeu, não tinha aliança. E o publicano? O publicano era o traidor da pátria. Quando Roma invade Israel, quando Roma domina Israel, Roma pega os próprios patrícios judeus para cobrar impostos uns dos outros. E esses cobradores de impostos cobravam os impostos publicamente. Publicanos eram odiados pelos próprios patrícios. E isso é Jesus que está falando. Se ele não te escutar, não escutar as testemunhas sábias que você levou para tentar erguê-lo, trazê-lo de volta para a comunhão, e se despreza o serviço da igreja, as doutrinas da igreja, ele é gentil, ele é publicano. Jesus fala para o público primário, que é o público que está diante dele, que vai entender a linguagem dele. Qual é o princípio de considerá-lo gentil e publicano? Ele não faz parte mais do culto, ele não faz parte mais da comunhão, ele não faz parte mais da igreja. Exclui. Está excluído. Quem me ouviu? Eu vou repetir. Considera-o gentil e publicano, ou seja, ele não faz parte mais do culto, ele não faz parte mais da comunhão. É aqui que se exclui alguém do corpo de Cristo. Você foi até ela, você levou 2 ou 3 testemunhas, e a igreja já está ciente da rejeição. Sendo assim, a pessoa está excluída. Depois de excluída da comunhão por rejeitar as tentativas de restauração da igreja, aí se pode colocar na justiça. Aí você pode entrar na justiça contra essa pessoa, porque não faz parte mais da família, não é mais irmão em Cristo, não se comporta como filho do reino. Olha o que Jesus diz agora: tudo o que vocês, igreja,
ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. O que Jesus está dizendo é: quando a igreja cumpre seu papel de igreja, suas ações influenciam na eternidade. Tem gente desligada do céu porque a igreja o desligou, e tem gente que sabe disso, está conectada e conectado ao céu porque a igreja o conectou. Cristo nos conduz ao Pai, a igreja nos conduz a Cristo. Vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. O apóstolo João, que escreveu isso aqui, disse que a gente deve orar segundo a vontade de Deus. 2 irmãos ligados verdadeiramente em comunhão, num propósito que glorificará o nome do Senhor, atrairá respostas de Deus para a comunidade que ele faz parte. Muito mais do que várias e milhares de pessoas desconectadas em espírito. Versículo 21, Jesus diz no 20: pois onde estiverem 2 ou 3, conecte os 2 ou 3 do versículo 20, as 2 ou 3 testemunhas do versículo 16. Por isso que eu sempre gosto de respeitar o contexto do texto. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. E no próprio texto ele diz que 2 ou 3 testemunhas reunidas em nome dele pode ligar alguém ou desligar alguém. Aqui ele está falando da representatividade da igreja. Liderança que em sabedoria e comunhão com Deus, ao ouvir o rebelde, ao ouvir aquele que vai contrário aos princípios bíblicos que a igreja pratica, esse, quando for desligado, Jesus está lá no meio concordando com o seu desligamento. É pesado, né, irmão? Jesus está lá no meio excluindo o rebelde, porque a igreja tentou, os irmãos lutaram, os irmãos se esforçaram. Dito isso, exclusão, tentativa de reconciliação. Quem vai falar? Pedrão. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Imagine Jesus indo responder, e quando Jesus abre a boca para responder, Pedro mesmo responde: até 7. Pedro está pensando que ele está arrebentando, porque os rabinos diziam: perdoe seu irmão 1, 2, 3 vezes. Aí Pedro diante de Jesus diz: eu estou melhor que os rabinos, até 7. Aí Jesus diz: não, até 70 vezes 7. Jesus sabe que na mentalidade de Pedro está a contagem numérica dos rabinos, 1, 2, 3. Só que ao mesmo tempo Jesus sabe que Pedro está se sentindo superior aos rabinos por ser discípulo do mestre, dos mestres, Jesus. Então ele vai até 7, né, mestre? Jesus diz: não, eu sou maior que o rabino e maior do que tu. Comigo é sempre além. Agora entenda o que Pedro diz: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Ele não pergunta assim: Senhor, até quantas vezes eu pecarei contra alguém e esse alguém deverá me perdoar? É porque Pedro é igualzinho nós, é sempre o outro que peca contra nós. Quando eu peco, eu dou um jeito de disfarçar. Quando eu erro contra alguém, eu dou um jeito de ocultar. Agora, quando é alguém que peca, que ele venha a mim. Mas volta para o texto do início, versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai nele. Mas foi ele que errou contra mim, vai nele. Por quê, pastor? Porque isso está além de você.
é a igreja, é o reino, é a comunhão do corpo de Cristo. Quando Pedro pensa que ele precisa de uma calculadora, Jesus vai ensiná-lo que ele precisa de uma transformação mental. Esse 70 vezes 7 significava perdoar quantas vezes forem necessárias. Não é para fazer conta dos perdões, Pedro. É como se fosse um hebraísmo, uma totalidade numa expressão simbólica numérica, 70 vezes 7. É multiplicação da perfeição. Se é perfeito para você perdoar 7, multiplique isso, aperfeiçoe isso. Glória, glória. Vai ser desse nível, tá, irmão? Por isso o reino do céu pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Reino dos céus, meça seus pecados pela visão do reino dos céus. Não é o que a sociedade diz, não é o que os pastores toleram, é o reino do céu. Se é reino, tem rei. Se tem o rei, tem súditos, somos nós. Se tem reino, tem lei, e a lei é a palavra. Não é o que pensam, é o que a palavra diz. Esse rei um dia disse: quero fazer as contas com os meus servos que me devem. E todo mundo aqui tem débitos com Jesus. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E este não tinha com que pagar. O seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Varão, é grave quando você só pensa em si mesmo. Quando você só pensa em si mesma, minha irmã. Ninguém aqui é uma ilha. O erro que o homem comete, ele faz com que toda a sua família sofra. Não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Escravocratas, quanto vale esse homem, essa mulher e os filhos? Quanto vocês pagam por essa família? Ele me deve 10.000. Por que essa mulher vai sofrer? Porque esse camarada fez uma dívida que não podia pagar. Por que esses filhos vão sofrer? Porque esse pai fez uma dívida que não conseguiria pagar. Uma falta, um princípio quebrado, uma vida sem oração, culto onde não se presta atenção na palavra. Tentou sorrir sendo palhaço e não feliz. Buscou a diversão, o divertimento ao invés do revestimento. Pensou o mínimo possível. Não pensou nas consequências dos seus erros. Não pensou na comunidade que está inserido. Não pensou no nome que carrega: cristão. Só no momento, só no prazer. E assim temos mulheres depressivas, meninos confusos com sua identidade, e meninas, por falta de homens de hombridade. Toda a casa de Davi sofreu, porque ele só pensou no seu prazer. Deus disse sobre Abraão em Gênesis 18: eu vou cumprir minhas promessas na vida de Abraão, porque eu sei que ele vai ensinar minha palavra para os filhos dele. Bora falar esse versículo de trás para frente? Porque ele vai ensinar minhas palavras para os filhos, eu vou cumprir minha promessa na vida dele. Você não é uma ilha, macho.
tu falas, fazes, com quem tu andas. Você tem esposa, você tem filhos. Venda a família e venda tudo quanto ele tem. Pecados não confessados, pecados não tratados, pessoas que não se arrependem empobrecem e podem chegar à miserabilidade. Ah, pastor, mas tem uns colegas meus aí que apronta todas, pega todas e está só subindo. Deus não tem compromisso com eles. Ah, pastor, mas eu conheço crente que está aprontando há muito tempo e está indo de vento em polpa. Deus demora para cobrar, mas quando cobra, cobra de vez. Arão fez o bezerro de ouro. Deus não fez nada. Arão falou mal de Miriam junto com Moisés. Deus não fez nada. Mas quando o acampamento seguiu no deserto, Deus disse: Moisés, chama Arão. Arão, vem cá. Pois não, meu senhor. Tira a roupa de sacerdote. Está aqui, meu senhor. Aí Deus disse: Moisés, fala para ele que ele vai subir ao monte para morrer. Não é para tirar a mitra hoje, o peitoral amanhã, o cinto depois. Tira tudo de vez. Vocês são sacerdotes? Se você vai acumulando desonras, Deus vai tirar tudo de vez. Oh, meu Deus. Levante a mão e diga: tem misericórdia de mim, Jesus. Você não fez isso, irmão? Levante a mão e diga: tem misericórdia de mim, Jesus. Tudo quanto tem. Por que ele não procurou o rei antes? Por que deixou chegar nesse nível? Mas ele foi macho, pelo menos agora. Macho de verdade não é quem esconde seus erros, é quem tem coragem de assumi-los. Você pode dizer: Batseba estava banhando no lugar errado, na hora errada. Não tinha uma cortina para aquela mulher fechar não, aquela janela. Naquela altura, não sabia ela que ela estava ali no local movimentado, perto do palácio do rei. Mas quando Davi foi orar, ele disse assim: ó, eu pequei. Eu pequei. Eu pequei. Deus não perdoa quem se justifica, nem quem se desculpa. Ah, Senhor, é que a carne é fraca. Aí Deus ia perguntar: e pecado é vitamina, miserável? Então aquele servo se prostrou e o reverenciou, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Seja generoso, me dá mais uma chance, eu vou pagar tudo. Perdoa-me, tem misericórdia de mim. Eu assumo a responsabilidade. Eu não vou lhe dar prejuízo. Errou, assume. Pecou, confessa e deixa, e alcançará a misericórdia. É a Bíblia que garante: alcançará a misericórdia. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, seu interior se moveu com a humildade daquele homem que devia. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Essa parábola fala ao mesmo tempo sobre ele e sobre nós, porque Jesus está usando uma parábola sobre o rei para falar sobre nós. Quem me ouve diz amém. Então me ajude e diga: soltou e perdoou-lhe. Sabe o que é isso, irmã?
Perdoar é soltar. E não perdoar é prender. Você prende em si a marca. E cicatrizes não são para ficar, olha. Cicatriz é superação. Cicatriz é sofrer, mas aprendi através do sofrimento a consolar aqueles que sofrem. Perdoou-lhe a dívida, não o escravizou no erro, não o prendeu na dívida. Aquele servo perdoado, aquele servo que não deve mais 10 mil, aquele servo que escapou da prisão, tanto ele, que escapou de ser vendido, tanto ele quanto a sua família, irmão, saindo do palácio da misericórdia, saindo do palácio do consolo, saindo do palácio da restauração, encontrou seu conservo. Conservo é aquele que serve com. Significa alguém que toca comigo enquanto eu toco, alguém que canta comigo enquanto eu canto, alguém que eu faço com ele enquanto ele faz o trabalho dele. Não é meu servo, é meu conservo, é o que serve com. O cabra acabou de ser perdoado pelo rei no palácio. Quando ele chega do lado de fora, ele vê um cara que trabalhava no mesmo lugar que ele, que tem as mesmas condições que ele. Ele lembrou: tu me deves 100. Igualzinho nós. Versículo 28. Que lhe devia 100 dinheiros. Ele acabou de ter 10 mil perdoado. E ele sai do culto, oh glória, voando nas asas do Espírito. Eu sou livre. Eita glória, pelo sangue, livre, livre. Nenhuma condenação há para mim. A esposa dá um deslize, o filho dá um deslize, a sogra dá um deslize, o amigo comete um pecado. Arranharam o carro no estacionamento, prenderam o carro e ele ficou por último. A filha deixou o celular cair na água. A esposa perdeu a chave do apartamento, da casa ou do carro. Tu vira um Satanás. Vai lá no camarada que deve 100, diz o texto, lançando mão dele, o sufocava, dizendo: me paga o que deve. Sufocava, me paga. E o cara: deixa eu falar, que negócio de falar, eu quero dinheiro, me pague, deixa eu explicar. Ele sufocava o cara. Estrangulava. Quando você não perdoa, você não quer escutar ninguém. Quando você não perdoa, você não suporta ouvir a voz. Não fala comigo. É verdade que as irmãs ficam surdas quando estão com raiva? Nojo da sua voz. Não fala comigo. Não me manda áudio. Se ela for cantar naquele culto, eu não irei. Mas minha irmã, se Jesus voltar hoje e ela vai cantar no céu, vai misturar com a voz dos anjos. Dá para disfarçar. Sufocava o outro por causa de 100.
O que é sufocar? Estrangular. O que é estrangular? Você me deve. Você fez aquilo comigo. Eu não me esqueci. E quanto mais o pecado é reavivado, ativado, essa pessoa sufocada, estrangulada, viverá em ansiedade, viverá sem paz, porque eu a sufoco. No caso, minha esposa, você fez isso, você fez aquilo, você acha que eu esqueci? 1, 2, 3. Ou ele com ela, você fez isso, ou ela com ele. Aquela goteira na cabeça é tortura. Me paga o que deve. E aquele companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, perceba que o camarada teve o mesmo comportamento que ele. Do mesmo jeito que ele se prostrou perante o rei, o camarada aqui se prostrou. A mesma oração que ele fez para o rei: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele também agora vê o camarada fazer diante dele: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O camarada imitou ele. Me ajuda, só os varões. Diga, o companheiro, o conservo, o imitou. Mas ele não imitou o rei. Você percebe que tanto ele quanto o seu companheiro, ao errar, assumiram que erraram? Me perdoe, seja generoso, eu vou pagar tudo. Essa promessa de eu vou pagar é: eu vou mudar. Não viverei nessa prática. Me dá mais uma chance, as pessoas mudam. Mas olhe isso. Ele não quis. O que ele não quer no 30? O que foi pedido no 29. Ele não quis ser generoso. Ele não quis perdoar. Ele não quis. Eu sei que não é fácil perdoar. Mais difícil fica quando você nem quer. E quando você não quer perdoar, porque para você perdoar é fraqueza. Mas para Jesus, perdoar é a docilidade de quem de fato é forte. Se você quiser, Jesus te ajuda. Se você quiser, a igreja te ajuda. A minha graça te basta. Ele disse isso para Paulo e está falando para alguém aqui: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E você pode dizer como Paulo: tudo posso. Só que você usa, quando eu digo você, é a maioria das pessoas, usa esse versículo de um modo errado. Tudo posso naquele que me fortalece. É tudo eu posso conquistar. Não, é tudo eu posso suportar. O mesmo texto diz, o mesmo Paulo diz aos Efésios e aos Gálatas: suportai uns aos outros. E aos Romanos: sede suporte para o outro. Ele não quis. Olha que cabra ruim. Foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele seria vendido. O que ele está fazendo com o que deve sempre a ele foi colocá-lo na prisão. Ele foi levando o devedor na prisão, sem escutá-lo, sem exercer o início do texto que lemos. Vai entre você e ele, escuta-o, leva 2 ou 3 testemunhas e depois chama a igreja. Mas não, ele sufoca, como quem diz: só me pague e não conversa. É aquele tipo de gente que diz: ou tu me paga ou eu te apago. Evite sufocar as pessoas.
Evite sufocar seus irmãos. Não traga à tona a ofensa. Eu gosto do encontro. Achei o versículo. Eu gosto do encontro de Jacó e Esaú. Gênesis 31-33. Jacó está voltando para o lugar de onde havia saído há 20 anos atrás. E Deus disse: vá para Betel, e lá falarei contigo. Ele está voltando. Com quem que ele se encontra? O irmão Esaú, que há 20 anos atrás, lá em Gênesis 26, Esaú disse assim: Jacó, gritou na porta da tenda do pai: eu vou te matar. Aí Jacó, perna para quem tem. Esaú ameaçou que ia fazer o que com Jacó? Matar. 20 anos depois, quando os dois se encontraram, diz o texto, se abraçaram, um beijou o outro, contaram vitórias, e ninguém tocou no assunto de primogenitura. Um dos caminhos do perdão é você parar de sufocar, é você soltar a ofensa. O versículo que eu disse que eu queria encontrar, e encontrei, Provérbios 17:9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a comunhão. Vendo os seus conservos, 31, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então seu Senhor, de novo, o rei o chamou à sua presença. E quando ele voltou para a presença do rei, presta bem atenção nisso, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, fica comigo que eu estou chegando na conclusão. Quando o rei o chamou e ele veio, olha a primeira palavra do rei para ele: servo mau. Por que que ele é mau? Porque ele não multiplicou o perdão recebido. Quando você não passa a outros o que de Deus recebeu, você está quebrando a ponte que por ela você já passou. Servo mau. Por quê? Porque você poderia ter me imitado e não me imitou. Olha meu perdão por você, 10 mil. E você não conseguiu perdoar? Me ajuda. Ficou feio. Eu perdoei e você não conseguiu perdoar. Não foi exigido dele perdoar 10 mil, foi exigido dele perdoar 100. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu explico. É que qualquer pecado cometido contra você, comparado ao pecado que você comete contra Deus, é 100. Pastor, porque você não está na minha pele. É tu que não está na pele de Jesus. Volte a 2000 anos atrás e assuma a cruz. Ah, meu Deus! Você pode falar comigo, por favor? Pode não, desculpa. Pode? Fala assim, amém. Uhul, faz alguma coisa. Você está soltando, sonoplasta. Tu pode falar comigo, diga amém. Agora eu esqueci, me estressou. Fala a gravidade de um pecado. Não está em sua natureza. O que é uma mentira comparada ao adultério? Nossa, pastor, nem compara. O adúltero que se arrepende e o mentiroso que brinca com a mentira. O adúltero é perdoado. E o mentiroso que brinca com a mentira vai para o quinto dos infernos morar com o pai da mentira. Porque a gravidade do pecado não está na sua natureza, mas na natureza contra quem ele é cometido. Se alguém está andando de bicicleta e esbarrar em mim na rua,
eu vou primeiro que ele. Você é doido? Você está cego? Vai em paz e não peques mais. Mas se essa mesma pessoa de bicicleta, se estivesse viva, que eu gostava dela, atingisse a rainha da Inglaterra, a gravidade de um pecado consiste na natureza daquele contra quem ele é cometido. Tem coisa que você pode até fazer com um cidadão comum, com um policial, não. O netinho de vó vai deixar a vovó. Não tire onda com autoridades estabelecidas. A gente brinca com partidos, comunismo, esquerdismo e tudo mais. Mas dependendo contra quem você peca, sendo a autoridade estabelecida, a gravidade é pior. Quem está conseguindo me entender? Assim é Deus. O camarada teve o perdão de 10 mil. Porque meu pecado contra Deus, o pecado que Ele perdoou e me lavou, é incomparavelmente maior e pior do que o pecado que qualquer pessoa pode cometer contra mim. É isso que o texto está dizendo. Eu te perdoei aquela dívida. Não deverias tu ter feito como eu, versículo 33, e ter tido compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E indignado, olha, mudou o sentimento. Lembra que ele teve compaixão interna, íntima compaixão. Agora mudou o sentimento, versículo 34. E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. Isso me atribula, é sério, isso me atribula. Não vem inventar não. A Bíblia, tem partes da Bíblia que me atribulam. Eu estou de boa, consolado. Eu vou ler Bíblia, eu falo, eu não estou crente não. Eu não sei nada de Bíblia não. E tem dia que é o contrário, você está toda atribulada, aí você lê Bíblia, você diz, oh glória, obrigado Jesus. A Bíblia é assim, atribula o consolado e consola o atribulado. Sim ou não? Então presta atenção comigo. Quando ele se humilhou, o rei teve o quê? Compai? Mas quando ele não perdoou, o rei ficou o quê? É tu que está falando. Quer dizer, eu não estou interpretando o texto sozinho, vocês estão interpretando comigo, sim ou não? Não mente. Bora lá? Quando ele se humilhou, o rei sentiu o que por ele? Eu quero ver as irmãs. Quando ele se humilhou, o rei sentiu o que por ele? Pode falar, varões. E quando ele não perdoou, o rei sentiu o que? Quando ele não perdoou, ficou feio, corta isso da filmagem. Quando ele pediu perdão, o rei sentiu o que por ele? E quando ele não perdoou quem pediu perdão para ele, o rei sentiu o que? Você acabou de interpretar o texto. Não fui eu. Eu fiz uma pergunta e tu respondeu. E você interpretou o texto. E de modo correto. Parabéns. Mais uma vez. Quando ele pediu perdão, o rei sentiu? Quando ele não perdoou quem lhe pediu perdão, o rei sentiu? Agora, já que você interpretou, você é obrigado a aplicar. Bora aplicar? Bora aplicar? Então bora aplicar agora, hein? Lá vai a aplicação. Bora fazer a aplicação? Isso quer dizer que quando eu me humilho, Deus tem o que por nós? Eita! Chá! Isso quer dizer que quando eu não perdoo, teve gente que ficou assim, ó, aquela loira ali, ó.
Ela não quis falar. Isso quer dizer que quando eu me humilho, Deus sente o que por mim? E quando eu não perdoo, Deus sente o que por mim? Olha na bolota do zóio de quem está do seu lado. Foi tu que aplicou, irmão, não fui eu. O que é interpretação? É quando você explica o texto lá. E o que é aplicação? É quando você traz para si e para o outro. Então, irmão, quando tu se humilha, Deus sente o que por tu? E quando tu não perdoa, irmã, Deus sente o que? Fala, Deus. Eu estou indignada. Imagine Deus. Ninguém sabe o que eu estou sentindo, mas só Ele é santo, 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 e te perdoou, te lavou, te amou. E por que você não pode multiplicar a graça recebida? Tem como projetar o texto aqui? Tem? Ah, meu Deus do céu. Nós fizemos uma aplicação aqui, sim ou não? Fecha a sua Bíblia. Fecha a Bíblia, obedece. Projeta para mim o versículo 35. Porque quem vai aplicar é Jesus. Ele contou a história. E ele interpreta a história aplicando. A gente interpreta para depois aplicar. Só que Jesus é tão perfeito que ele já interpreta aplicando. Toda a igreja, 1, 2, 3. Eu estou vendo os irmãos assim, ó. Quem aplicou isso aqui foi Jesus. A aplicação é quando o público está perguntando: o que eu tenho a ver com essa história? Aí a resposta é: do mesmo jeito que o rei fez com ele, o pai vai fazer com você, caso você não perdoe de coração o irmão arrependido. Não vem com essa cara para cá, não. O irmão vou fazer a pergunta só para complicar vocês. Já tem muita polêmica em cima de mim. Vamos repartir? Sim ou não? O rei perdoou ele? E a prova do perdão foi que o rei o sou. Aí ele não perdoou o rapaz. Não. 34. Toda a igreja, 1, 2, 3. Mas não estava perdoada? Tem gente que disse não. Então bora ler de novo. A Bíblia é assim mesmo. Eu não vou sofrer sozinho. Acha o versículo aí, gente. 27. Não vou me complicar. O pastor falou lá, mas não sei, então vai saber. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, o mandou. E estava perdoado ou não? Estava solto, perdoado. Volta lá agora. 34. E indignado, o mesmo Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Sabe o que é carrasco? Atormentadores. Doenças
demônios, ansiedade, falta de paz, perca da unção. Ó, teu negócio soltou. Até que pagasse a dívida. Vou perguntar de novo: ele foi perdoado? E a prova de que ele foi perdoado foi ele sair solto. Mas agora ele está preso. Então ele foi de... E não é um Antigo Testamento, não. Eu estou no amor. Eu estou na graça. Eu vou... para não cair. Assim o vosso Pai fará com vocês, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Sabe o que você não perdoa? E eu encerro. Porque você não crê no método de Deus. Tememos que os métodos de Deus não funcionem. Mas se Ele está dizendo: perdoe. Pastor, me ajude a perdoar. Olhe para o texto. Vá até a pessoa. Segundo, olhe para o texto. 2 ou 3 testemunhas. Peça ajuda. Peça conselhos. Terceiro, onde estiverem 2 reunidos em meu nome, eu estarei ali. E o que pedirdes ao Pai será feito. Ore. Ore. Está tudo no texto. Quarto, não pense só no pecado do outro contra você. Tu também peca. Tu também não presta, não. É dependente da graça do mesmo jeito que o outro. Quinto, você tem exemplo de perdão. Jesus. Jesus te perdoou. Livre o ofensor da punição que parece que ele é obrigado a passar. Eu estou falando do seu irmão em Cristo. Eu estou falando do ofensor que se humilha. Os dois aqui, ó. O primeiro se ajoelhou e pediu graça. O segundo se ajoelhou e pediu graça. Agora eu falo quem errou. Se humilhe. Eu já falei, mas eu repito. Se humilhe, se arrependa, confesse, vá atrás. Tem que ter 2 torneiras abertas para que haja perdão de verdade. A primeira abertura é a torneira de quem errou, e a segunda é a torneira de quem precisa perdoar. Ah, pastor, é automático. Não é, não. Lá na cruz, pastor, Jesus disse: Pai, perdoa, porque ninguém sabe o que faz. Não foi isso, não. Ele orou para o Pai perdoar. E quando que eles foram perdoados? No dia de Pentecostes, 50 dias depois da crucificação. Pedro pregou, e os mesmos que crucificaram Jesus estavam lá em Jerusalém, ouvindo a pregação de Pedro, e tiveram a chance de se arrepender. Pecado é para quem se arrepende. Perdão de pecado é para quem se arrepende. Misericórdia é para quem se humilha e diz: eu preciso de misericórdia. Pastor, e para quem não se humilha? Para quem não reconhece? Está em Mateus 18. Considera gentil e publicano. E ao que se humilhou, ao que pediu perdão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele fez um pedido, ele orou na cruz. E Pedro pregou e disse: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados e vocês recebam o refrigério do Espírito Santo. E quase 3.000 pessoas alcançaram o refrigério e o perdão. E lá em Estevão, quando Estevão estava morrendo, Atos capítulo 7,
Senhor, não lhes imputes, ou seja, não cobra deles esses pecados. E todos aqueles que foram movidos pela pregação de Estevão, pela pregação de Paulo, pelo evangelismo da igreja, tiveram a chance de se arrependerem, confessarem seus pecados e buscarem perdão. Irmãos em Cristo, há duas dificuldades em nosso meio, senão Deus não me daria essa palavra. A primeira é você confessar, reconhecer, se humilhar. A segunda é você liberar perdão. Mas hoje a graça de Jesus nos capacita para confessar, humilhar, se arrepender e liberar perdão. Alguém acredita nessa palavra? Fica em pé dando glória a Jesus, aplauda ao Rei. Eu espero que Deus tenha tratado com a sua alma. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Se Deus falou com você nessa palavra, irmã, se Deus falou com você nessa palavra, irmão, dá um jeito de vir aqui à frente. Dá um jeito de vir aqui à frente. Pastor, eu preciso perdoar. Pastor, meu coração está ferido. Pastor, eu estou pedindo graça a Deus para obedecer esse princípio. Jesus nos deu três princípios importantíssimos. Importantíssimos. Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos. No texto original não tem ponto, não tem vírgula, é texto direto, é linha direta. Amai os vossos inimigos. Aí você pergunta como? Bendiga quem te maldiz. Faça o bem a quem te odeia. Ore por quem te maltrata. Ele não nega que temos inimigos, mas ele ensina qual deve ser a sua atitude para ser um amigo como ele. Procure qualidade. Fale bem ou fale com esperança de quem fala mal. Faça o bem com quem tem sentimento de ódio contra você. Ele tem sentimento, você tem prática. E ore por quem te maltrata. Ou seja, coloca na mão de Deus. Pertence a Ele a justiça perfeita. Pertence a Ele a vingança. Pertence a Ele a decisão do que fazer com os ofensores. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus, não é fácil. Jesus, tem misericórdia de nós. O Senhor liberará perdão na medida em que liberamos perdão. O Senhor é o Pai perfeito para quem não teve Pai de verdade. O Senhor é o amigo leal para quem foi ferido pelas deslealdades. Tu és o companheiro fiel
de quem não teve um companheirismo sincero. Tu és o que concede graça para quem pensa que não vai conseguir enxergar o futuro. Encharca o nosso coração de amor nessa noite. Encharca a nossa alma de perdão essa noite. Se for cantar, canta. Enquanto eles cantam, o Espírito enche seu coração de amor. Orai por quem te persegue. Bendizei quem te maldiz. Nesse lugar, tu és real. Faça o bem a quem te odeia. Vou me entregar totalmente. A minha graça te basta. Invista no futuro apesar do passado. Teu toque, invista no futuro apesar do passado. Coração, receba a cura de Deus na sua alma. Receba a cura de Deus na sua alma. Enxergar e entender. Seu testemunho vai sarar muita gente. Se eu me humilhar diante do seu testemunho vai sarar muita gente. E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale onde seja sarado, no centro do tempo. Seja instrumento de cura. Seja instrumento de cura. Seja mais te conhecer, tu és minha voz. Quem passa pelo que poucos passam, chegarão onde poucos conseguirão chegar. Esse lugar, tu és real. O pastor vem orar por nós, como nosso sacerdote, Vou me entregar uma autoridade estabelecida por Deus nessa casa. totalmente.